Juízes, capítulo 11, glória a Deus, versículos de 1 a 11. Juízes, livro de Juízes, glória a Deus, capítulo 11, versículos de 1 a 11, glória a Deus. Livro de Juízes, logo depois de Josué, logo no começo aí da Bíblia Sagrada, depois dos 5 primeiros livros, Josué, depois vem Juízes, glória a Deus, aleluia. Juízes 11, capítulos de 1 a 11, glória a Deus. Assim está escrito: Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos que, quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto é filho de outra mulher. Jefté fugiu para longe dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Ora, passando algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi. Ao encontrá-lo, lhe pediram: vem depressa ser o nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade: ora, não foi vós mesmo que me odiaste e me expulsaste da casa de meu pai? Diante do que o chefe de Gileade afirmara a Jefté: apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás nosso chefe e também de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade: se me fizeste levar de volta para casa a fim de combater os amonitas e para que o Senhor os entregue na minha mão, então serei vosso comandante nesta missão. E os chefes de Gileade prometeram: que o Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos tudo como disseste. Versículo 11. Jefté partiu, pôs na companhia dos anciãos de Gileade. O povo o aclamou como chefe e comandante. E Jefté repetiu todas as suas declarações em Mispa, na presença do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus amados, uma história, uma porção da palavra de Deus, mas uma história muito grande. Daqui se tira muito aprendizado. Já tive o privilégio de ver várias ministrações e aprender para a minha vida sobre esta porção da palavra de Deus, sobre a história de Jefté, esse juiz, aleluia, glória a Deus, do povo de Israel. Uma história que começa com dificuldade, uma história que começa com uma dose muito forte de resiliência por parte de Jefté, mas que, se nós adentrarmos um pouco na porção da palavra sagrada e meditarmos um pouco, a gente consegue ver alguns elementos aqui difíceis que muitas das vezes acometem a mim e a você todos os dias. Glória a Deus. Jefté se percebe logo no início dos textos que lemos que ele era um homem valente, era um homem de guerra, era um homem hábil, glória a Deus. Mas por conta da onde ele veio, por conta da sua mãe, glória a Deus, Jefté, ele era um homem desprezado aonde ele morava. Mesmo sendo um homem corajoso, a Bíblia vai dizer um homem hábil, glórias a Deus, mas perceba que ele era homem com talento, certamente, mas ele era rejeitado pela comunidade
por conta da sua mãe. A Bíblia vai dizer que ela era uma mulher prostituta. Glória a Deus. Agora perceba que os filhos da esposa de Gileade, de seu pai, tomam atitude, glória a Deus, em expulsar Jefté da sua terra, do seu lugar, e aquilo ali certamente causou algum sentimento no coração de Jefté. Glória a Deus. Primeiro, ele é colocado de fora. Primeiro, ele é afastado da sua família. Primeiro, depois ele perceba que quando ele chega em Tobi, ele vai se reunir com pessoas, e a Bíblia vai usar, essa versão que eu estou usando, vai dizer que são pessoas vadias, pessoas que andavam de qualquer forma. Então, Jefté, de alguma forma, foi afetado pelaquela decisão dos filhos do seu pai, dos seus irmãos. Ou pelos seus irmãos, glória a Deus. De alguma forma, Jefté foi afetado. E ele vai se juntar com pessoas levianas. Porque quando estamos feridos, presta atenção, quando estamos feridos, magoados por algo que aconteceu na nossa vida, quer seja dentro da nossa casa, quer seja na nossa família, quer seja na igreja, no ministério, quando estamos feridos, a tendência é se juntar com pessoas feridas também. E não foi diferente com Jefté. Jefté saiu magoado, saiu triste, saiu abalado. Glórias a Deus. Ele era filho de Gileade, um homem influente. A cidade de Gileade era uma cidade grande, importante. Glória a Deus. Aleluia. Mas por conta daquela decisão de expulsá-lo, aquilo afetou a vida de Jefté. E ele terminou procurando pessoas com a mesma tristeza, com a mesma vulnerabilidade. Pessoas solitárias, pessoas que estavam passando por algum tipo de feridas. E não é diferente dos dias de hoje. Glória a Deus. Quando você vê alguém tecendo certo tipo de comentário, quando você vê alguém detonando um irmão, alguém em casa, um ministério, um pastor, pode ter certeza que existe uma ferida dentro. A gente não está falando da questão de caráter, que tem pessoas que não têm caráter. Não, estou falando de pessoas, homens e mulheres de Deus, decentes, coração puro, mas que de alguma forma começa a entrar no jogo do inimigo. Por quê? Porque tiveram seus corações dilacerados por alguma situação e eles começam a se juntar com pessoas da mesma sorte e aí começa a ofender, começa a fazer coisas que Deus não aprova. Glória a Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Não foi algo somente na vida de Jefté. Se reunir com pessoas vulneráveis, com pessoas que de alguma forma, aleluia, traziam problemas para a sociedade, foi um modo de Jefté botar para fora aquele sentimento que estava no seu coração. Glória a Deus. Meus amados, tem feridas que são feitas por pessoas nossas, por pessoas que amamos. Porque, presta atenção, ninguém é ferido por quem não ama. Alguém pode tecer um comentário, pode falar o que for de você, mas se ele não faz parte do seu universo, se não faz parte para você, aquela palavra tanto importa. Você escuta, pode ser até uma autoridade, pode ser qualquer, mas se não faz parte do seu meio, do seu ciclo de relacionamento, ela tem muito peso sobre você. Mas se é alguém que você ama, que é familiar, que é próximo, que é igreja, que é sacerdote, que é pastor, às vezes, com os liderados, a gente sabe que isso muitas vezes acontece. Se isso vem desse jeito, vem de alguém que você ama, vem da sua família, você sofre. E aí a família, que é uma instituição de proteção divina, a família é uma instituição de proteção divina, aleluia, quando cai nesse engodo do erro, passa a ser uma ferramenta do inimigo. E isso tende a derrubar qualquer um. E não foi diferente com Jefté. São cicatrizes expostas. A rejeição abre um buraco dentro do coração e vai atingir a alma, o espírito. Isso faz parte da vida de qualquer um. Quando nós somos atingidos por quem amamos, sentimos uma tristeza tremenda na alma. Abala a nossa vida, abala as nossas estruturas, abala o trabalho, abala a vida espiritual na igreja. Isso é uma realidade que nós não podemos negar. Glórias a Deus. Aleluia.
Mas preste atenção, a palavra de Deus vai dizer que Jefté, mesmo com todas essas dificuldades, com tudo isso acontecendo ao seu redor, aleluia, glória a Deus, sendo rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus, por aqueles que amavam, aleluia, glória a Deus, ele aceita, aleluia, ele aceita um propósito maior do que a sua existência. Ele foi forte o suficiente para entender que, acima de todos os problemas, acima da tristeza que ele estava vivendo, havia um Deus que cuidava dele, havia um Deus que estava cuidando da sua história, e havia um Deus que queria agora usá-lo como ferramenta de transformação naqueles que um dia transformaram a sua vida de forma negativa. Deus estava dizendo: Jefté, você agora vai transformar a vida deles de forma positiva. O que eles intentaram para o mal, você vai intentar para o bem. Aleluia. O homem de Deus, a mulher de Deus não paga o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem, está escrito em Romanos. Glórias a Deus. Aleluia. Jefté, você agora vai ser um instrumento nas mãos, minhas mãos. Aleluia. E eu vou fazer a diferença. E Jefté chega nos anciãos e diz: olha, tenho algo para dizer. Se essa proposta que vocês estão fazendo são verdadeiras, nós vamos repetir lá em Mispa. Vamos repetir isso lá no nosso povo. E se isso concretizar, e se Deus, preste atenção, a diferença do homem e da mulher de Deus. Se Deus me der os amonitas, serei juiz sobre vocês. Se Deus me der. Ele sabia que a guerra não era contra ele. Quem era Jefté? Nada. Mas era uma guerra contra o próprio Deus. Perceba que quando nós vamos adentrando no texto da palavra de Deus, sobre essa história de Jefté, Jefté vai mandar representantes ao rei amonita, e os reis e perguntando: por que vocês querem combater contra o meu povo, contra Israel? Aí o rei dos amonitas vai dizer: não, porque essa terra que vocês ora possuem era a terra dos amonitas. E nós, por conta dessa briga do passado, nós queremos ela de volta. E quando você vai ler o texto sagrado, ele manda outro mensageiro com um histórico preciso do que realmente aconteceu. Não eram as narrativas do rei amonita que estavam prevalecendo. Jefté disse: não é bem assim não, rei. Não é bem assim não. Deixa eu contar a história direito para vocês. Porque o rei amonita vai fazer referência ao povo que saiu do Egito. Vai dizer: quando vocês saíram do Egito, vocês vieram aqui, conquistaram, passaram por cima de nós, e agora nós estamos reivindicando o que é nosso. Ele diz: não é bem assim não, rei. Não é bem assim não. Vem cá, deixa eu mostrar para você a verdadeira história. Aleluia. Muitas das vezes nós somos confrontados, e às vezes a gente tem que dizer a verdadeira história, com respeito pelas autoridades, mas a gente tem que falar a verdadeira história, porque nós vivemos ela, e nós não podemos esconder. É um rei, tem autoridade, muitas vezes autoridade sobre nós, é um pastor, é um líder, é um ancião, mas com muito respeito, a gente tem que falar a verdadeira. Não é bem assim não, olha, deixa eu contar a história, porque eu vivi essa história, deixa eu contar aqui, rei. Aí Jefté vai dizer para o rei: não é bem assim não, olhe, quando nós estávamos indo em direção à terra prometida, nós passamos por vários cantos, e por onde nós passamos, nós mandávamos um mensageiro dizendo: olha, queremos passar em paz por aqui, mas quando chegamos nas suas terras, o rei da época não deixou que nós passássemos, e a gente precisava passar. Não fomos nós que brigamos com você, vocês brigaram conosco. Glória a Deus. Não foi bem assim não. Deixa eu contar a história verdadeira. E ele vai contando: não, e a gente chegou na cidade tal, chegamos na cidade tal, e todas as vezes que o povo precisava, ele não queria guerra. O nosso objetivo era Canaã, o nosso objetivo é lá. E outra coisa, deixa eu ser bem sincero para o senhor, algo de 300 anos, agora que você quer reivindicar,
Meu irmão, agora é nosso. Vocês não reivindicaram lá e quer brigar agora com a gente que não tem nada a ver? Agora eu digo algo para você, rei. Vocês não estão brigando contra mim, vocês estão brigando contra Deus. Foi Ele que nos deu. Aleluia. E está dado o recado. É assim que o crente, o homem e a mulher de Deus tem que se comportar. Sabedor da palavra, do conhecimento da palavra. E ninguém vos engane com palavras torpes que te levam à queda. Quando nós entendemos quem somos, glória a Deus, sabemos as nossas raízes, ninguém nos derruba. Ninguém. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, por que falei esse texto? Exemplo de força, de resiliência. Exemplo de alguém que passou por cima das dificuldades pelo propósito maior dado por Deus. Ele transformou derrota em vitória. Ele transformou maldição em bênção. Aleluia. E aquilo que podia ser uma história trágica de vida, ele transformou numa história de vitória, de resiliência, e passou a liderar aquele povo com a sabedoria vindo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Superar traumas, romper barreiras emocionais não é fácil, mas é possível. Aleluia. Se estivermos na presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Isso foi somente uma meditação da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Só um texto devocional.